Aloha! E bem-vindos à Batalha das Eras, onde a nostalgia e a atualidade se encontram. E bem-vindos a mais um CEG, Confronto entre Gerações, onde um desenho enfrenta o seu reboot para ver qual deles é, de fato, o melhor. E hoje passaremos para uma das maiores ladras da cultura pop, Carmen Sandiego. Voltando para 1980, conhecemos os irmãos Doug e Gary Carlson. Esses que fundaram a própria companhia de software de computador, a Brotherbound, onde eles criaram diversos jogos muito populares na época, como Shoplifter, Gumball e Karateka, chegando a vender milhões de dólares em software anualmente. Mas, mesmo com toda essa estabilidade, os irmãos se encontravam nervosos com o futuro lançamento deles, este sendo um jogo baseado em geografia chamado Where in the World is Carmen Sandiego, ou Em que lugar do mundo está Carmen Sandiego? Não confiando muito na venda do jogo como algo solo, eles decidiram lançar o jogo junto com o Almanaque Mundial. E apesar de toda essa hesitação, o jogo se tornou um grande hit, se tornando imediatamente o título mais popular da Brotherbound, em que nele os jogadores se encontram como novatos em uma agência de detetives, a Acme. Ok, só uma dica, se você quer realmente que o povo leve a sério a sua agência de detetives, não faça parecer que o trabalho deles é entregar as mais novas invenções pro Coyote tentar pegar o papaléguas. Só uma dica. Mas, continuando, com a missão dos jogadores sendo ir atrás da notória ladra Carmen Sandiego e sua gangue de bandidos por diversas áreas do mundo. Pais e professores viram o valor desse jogo como uma ferramenta de ensino, e o software foi comprado para computadores de laboratório pelos Estados Unidos, com o jogo assim se tornando uma franquia com diferentes sequências, como onde nos Estados Unidos está Carmen Sandiego, onde na Europa está Carmen Sandiego, onde no tempo está Carmen Sandiego e onde na Dakota do Norte está Carmen Sandiego. Eles foram se tornando bem específicos. Com assim a franquia se tornando uma grande fonte de lucro da Brotherbound e com a companhia tendo criado assim uma personagem icônica. Buscando expandir a marca, a Brotherbound resolveu levar Carmen Sandiego do computador para a TV. Vendo a necessidade de ensinarem sobre geografia para os americanos, tendo uma pesquisa mostrando que 1 a cada 4 americanos adultos não conseguem achar o Oceano Pacífico em um mapa, que bom que hoje em dia tá muito melhor, né? Duas estações da PBS, a emissora pública americana, a WQED Pittsburgh e a WGBH Boston, não vou falar essas siglas em inglês, aceitaram e assim nasceu o programa de TV Where in the World is Carmen Sandiego. Carmen Sandiego. Este estreando em 30 de setembro de 1991, se tornando um dos maiores shows infantis da PBS e um dos maiores game shows criados para crianças. E é claro, pouco depois, em 1994, foi criada uma animação, sendo lançada pela DIC, com o nome Em que lugar da Terra está Carmen Sandiego? Passando na Fox Kids, possuindo 4 temporadas e 40 episódios, com a animação pegando elementos tanto dos jogos quanto do game show. Com nesse meio tempo sendo também lançado um game show spin-off do anterior, esse sendo chamado Where in Time is Carmen Sandiego, ou Onde no Tempo está Carmen Sandiego, além, é claro, de mais vários outros jogos, incluindo o jogo de tabuleiro oficial. Pois é, pode-se dizer que a década de 90, sem dúvidas, foi a década dessa ladra. Mas aí, após todas essas séries acabarem, bom, digamos que Carmen resolveu escapar de vez, pois ela simplesmente sumiu. Possivelmente para algum encontro com o Wally. Com muitos assim sequer chegando a conhecer essa personagem icônica. Mas isso chegou a mudar quando em 2019 a Netflix lançou também uma série, essa intitulada simplesmente Carmen Sandiego, possuindo também 4 temporadas com 32 episódios, mais um especial. E com essa animação pegando elementos tanto dos jogos, quanto dos game shows, quanto inclusive da animação anterior. E nisso acabamos tendo uma animação que surgiu na Era de Ouro de Carmen Sandiego, e outra que meio que surgiu trazendo de volta essa personagem. Bom, e aí agora vem a pergunta, no final das contas, qual das séries animadas pode ser considerada a melhor? Qual faz mais jus ao nome da franquia? E qual acaba sendo realmente uma série
melhor em si. Bem, pelo tempo que eu tive, eu consegui assistir as 2 primeiras temporadas de cada série, não me culpem. E a partir disso, vamos vendo o que cada série acaba prometendo e também dando aos seus telespectadores. Analisaremos suas aberturas, histórias, personagens, praticamente todos que aparecem nas 2 temporadas, heróis e vilões. É confuso, mas acho que vocês vão entender. Os mistérios e informações, e é claro, Carmen Sandiego. E apenas deixando claro, não é porque eu estou analisando esse reboot da Netflix que eu estou abrindo os portões para outros reboots e outras séries, ok? Só vamos com calma, beleza? Bom, então sem mais delongas, preparem suas pistas, sobretudos e chapéus vermelhos. Eu sou John, Juiz das Eras, e que a batalha comece! Hehe. Bem, antes de começar, já quero colocar, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, compartilhem com os amigos, vamos fazer esse canal crescer, beleza? Então vamos começar com as aberturas. E quanto à série de 94? Bom, começamos aqui com um garoto mexendo no seu computador, se acostumem com essa imagem, com em seguida uma cabeça falando o grande título... Em que lugar da Terra está Carmen Sandiego? Bom, e aí então começamos com os nossos protagonistas, Zack e Ivy, indo parar em diversas áreas do mundo, tentando capturar, é claro, Carmen Sandiego. Essa que está roubando os mais diversos artefatos culturais / históricos, mas nem precisando parar por aí, ela tá roubando a Estátua da Liberdade, mas com eles pegando as mais diversas pistas para poder encontrá-la e impedi-la. Gosto inclusive que no início parece que ela tá prestes a jogar uma bomba neles, quando na verdade é simplesmente a primeira pista. E aí essas pistas vão sendo juntadas, formando assim um globo terrestre, terminando nas mãos de Carmen Sandiego, finalizando assim com o título e o logo. No geral dá uma bela ideia de aventura / perseguição e até mesmo de mistério também, tudo isso acompanhado com uma boa música, trazendo grandes possibilidades ao redor do mundo. Em que lugar da Terra está Carmen Sandiego? E quanto à versão de 2019, aqui temos uma vibe bem mais noir, mais James Bond, se aproveitando bem das cores, mostrando... Gente, a garota da lista de Schindler cresceu bastante. Não, obviamente é Carmen Sandiego, nas mais diversas áreas do mundo, mostrando ela sendo perseguida por uma espécie de agentes secretos, mas sempre conseguindo escapar, ou de forma misteriosa, ou usando seu... gancho? Porque aparentemente Mabel andou fazendo discípulas com o passar dos anos. Trazendo mais cores logo em seguida, com uma bela sequência de cortes e animação, dela passando por esses agentes secretos, pegando um diamante e escapando em um planador, com em seguida aparecendo o título com a sua silhueta. No geral trazendo uma bela ideia de algo mais profundo, mas ainda com uma bela ação em perseguição, só que dessa vez do outro lado. Bom, e no geral, em questão de estilo artístico, a versão de 2019 tem bastante vantagem por aqui. Utilizando as cores, os ângulos, o jogo de luz e sombras de formas bem interessantes. E que por mais que a versão de 94 seja bonita também, a arte acaba não sendo tão chamativa. Mas, no aspecto da música, eu diria que a versão de 94 é quem possui a vantagem. Pois é, acaba que surpreendentemente eu me encontrei durante algumas boas semanas cantarolando o refrão da música dessa versão. Que inclusive eu dou os parabéns para os dubladores aqui, eles conseguiram deixar mais destacável que o original. Pelo menos pra mim. Assim, os versos por outro lado são... ok? Mas o refrão consegue ficar bem preso na minha cabeça, enquanto a música da versão de 2019 acaba não se destacando tanto. E com esses elementos de cada versão trazendo bem o que elas buscam trazer. Seja mais sobre uma grande aventura, ou seja mais de algo misterioso e intenso. No geral, os dois fazem bem os seus papéis, e acho que dá bem pra colocar um empate. Além de que, vamos admitir, nesse ponto as duas acabam perdendo pros game shows. Tanto com a presença do Rockapella,
quanto também do The Engine Crew. And bring that balloon to its rightful place in time. Tell me where in time it's Carmen Sandiego. Bom, e agora vamos para a história. Primeiro, a série de 94. Acompanhamos aqui os nossos protagonistas, Zack e Ivy, dois detetives da Acme que... Bem, tecnicamente nós na verdade acompanhamos aqui o Julgador. Um garoto que basicamente representa todos nós, jogando esse... jogo... com a Carmen meio que o desafiando, e aí é ele julgando com os detetives... Ok, já deixando algo claro. Algumas coisas nessa série são de boa de acompanhar. Explicar, por outro lado, aí já é outros 500. Mas vou tentar o meu máximo aqui. Colocando uma forma rápida e direta, basicamente esse universo da série é um jogo mesmo, e no início de cada episódio é como se o jogador fosse seguir uma nova missão de um roubo da Carmen, e ele vai auxiliando os nossos detetives, nesse caso. Como se fosse um jogo de aventura. Mas não se preocupem, o jogador normalmente aparece só no começo e no final. Mas a sua participação aqui até que é interessante. Falarei mais pra frente sobre isso. Bem, tendo sido colocado esse ponto... no início de cada episódio temos um roubo mirabolante de Carmen Sandiego, e após ela desafiar o jogador, acompanhamos então os irmãos detetives da Acme, Zack e Ivy, buscando uma forma de descobrir o que Carmen está armando com este roubo, pegar de volta o que foi roubado, e, quem sabe, talvez até finalmente capturar Carmen Sandiego. Com eles, durante a missão, recebendo pistas dela e usando seus diferentes conhecimentos para desvendar estas e descobrir o próximo ponto onde nossa ladra pode estar. Já na série de 2019 acompanhamos a não ladra renomada, mas sim benfeitora, Carmen Sandiego. Pois aparentemente nos últimos anos juntar personagem icônica e vilã acabou se tornando um pecado. Sim, para esse tipo de personagem, hoje em dia preferimos o termo apenas incompreendida. Mas deixemos isso para depois. Sim, no início é colocado que Carmen é essa grande ladra procurada, mas pouco depois já é revelado que ela não é necessariamente o que aparenta. E que as coisas que ela rouba, na verdade, ela e sua equipe roubam de uma organização secreta chamada Vile. Devolvendo que essa organização, na verdade, roubou, sendo até revelado que essa organização se trata de uma escola de ladrões, em que inclusive Carmen era uma das alunas. E agora acompanhamos as aventuras dela e de sua equipe, Zack e Ivy, e o player, ou jogador, impedindo os planos e demolindo aos poucos essa perigosa organização de criminosos com diversos agentes espalhados pelo mundo, incluindo aqueles que estudaram com ela, e sem contar, é claro, os perigosos líderes desse corpo docente, ao mesmo tempo que também devem evitar as autoridades que buscam prender a nossa protagonista. Bem, acaba que as duas obras são bem diferentes no que buscam, e nisso acaba havendo um certo problema em compará-las na questão da história. Mas buscando por algo, há um ponto que eu acho interessante de se observar por aqui. Esse ponto sendo a tonalidade. Que assim, toda obra busca trazer uma tonalidade. Seja mais divertida, mais tensa, mais alegre, mais dramática. Isso vai de cada uma. E como essas duas versões vão contar isso? Começando com a de 94, essa busca deixar bem clara sua tonalidade desde o primeiro episódio. Sendo esse um tom mais de aventura e de mistério. Mas também não buscando se levar muito a sério. Trazendo todos esses elementos de mistério e aventura, mas ainda sendo também bem exagerado e excêntrico. E essa série eu também diria que tem a vantagem de ser episódica. Ou seja, não há necessidade de buscar uma narrativa concisa com o passar da série. Cada episódio era sua história, apenas mantendo o ponto de que Carmen Sandiego está cometendo mais um crime, e os nossos detetives têm que resolver com a ajuda que eles têm, sendo do jogador, do chefe e de outros detetives que podem ajudá-los. Já a série de 2019 ela utiliza os 2 primeiros episódios para mostrar a sua tonalidade, em que acompanhamos Carmen cometendo um roubo, fazendo um agente da Interpol de bobo, e em seguida ela vai parar em um trem, onde lá acompanhamos mais sobre o seu passado, com a gente aprendendo tanto sobre ela e seu passado na Vile, quanto também um pouco dos grandes desafios que ela tem para enfrentar, trazendo assim uma tonalidade mais séria e profunda. A princípio. Pois é, porque após os 2 primeiros episódios, a série de 2019 começa a ir tomando
caminhos diferentes com o passar do tempo. Em alguns momentos aparenta trazer mais dessa seriedade, mas na grande parte do tempo parece buscar seguir mais de um jeito também, não se levando muito a sério. E meio que não vai se encaixando tanto com a tonalidade que essa série aparenta querer trazer. Por exemplo, essa escola de ladrões, a Viola, que demonstra ser tão desafiadora, com planos que podem chegar a trazer um certo mistério do que eles buscam, cheia de agentes que podem trazer problemas tão intensos, e que inclusive quando Carmen descobre mais sobre esses tesouros históricos que eles buscam e de até onde eles são capazes de chegar com seus planos, trouxe até uma possibilidade bem interessante deles serem bem teoria da conspiração, em que em vez deles roubarem coisas simplesmente valiosas financeiramente, eles buscam na verdade roubar preciosidades históricas e culturais, trazendo assim mais poder do conhecimento, podendo trazer um controle maior sobre as pessoas sem elas saberem. Mas não, eles só querem roubar coisas pelo dinheiro mesmo. Inclusive com alguns planos bem toscos, eu diria. Já os pontos de profundidade, eles vão trazendo alguns. Como por exemplo, a respeito da Carmen, tem esse ponto sobre quem são seus pais, de onde ela é de verdade e tudo mais. E que é um mistério até bem interessante. Mas eles vão levando tanto tempo pra voltar pra esse assunto e se aprofundar mais nele que você meio que perde o interesse nisso com o passar da série. Depois de alguns episódios, eu, por exemplo, já tava me questionando se isso era realmente importante pra se manter como um grande mistério a ser resolvido. Ela foi encontrada quando bebê e meio que criada pela Viola. A existência dos pais dela meio que não faz diferença no crescimento dela ou em quem ela se tornou. Além também de que no tom de seriedade, eles meio que tentam trazer uns outros elementos, por assim dizer, pra essa obra, com aqueles sendo colocados como tão importantes, intensos e tudo mais, mas que em boa parte do tempo, a presença desses elementos não demonstra mudar muita coisa além de leve ajuda ou leves incômodos devido a maus entendidos. E acaba sendo algo frustrante, pois dá pra ver possibilidades interessantes. Mas boa parte do tempo o pessoal aqui parece não conseguir vê-las ou aproveitá-las. E assim, a série de 94 acaba sendo bem mais simples, não apresentando tanta coisa, mas pelo menos já descobrimos isso desde a primeira assistida. Além de que, mesmo com esse jeitinho dela, essa série ainda acaba conseguindo trazer uma surpresinha ou outra. E aí, no final das contas, a série de 94 acaba surpreendentemente sendo, tonalmente falando, mais consistente. Por isso, ponto pra ela. Bem, já avançamos bastante aqui com o nosso confronto, e na próxima parte falaremos mais sobre os personagens, os mistérios e informações, e é claro, sobre Carmen Sandiego, seguindo então para as considerações finais. E aí então descobriremos qual é a melhor. Por favor, não se esqueçam de curtir o vídeo, comentem, digam aí quais séries vocês gostariam de ver enfrentando seus reboots, se inscrevam no canal para novidades, curtam nossa página no Facebook, tá na descrição, e até a próxima. Eu sou o John Juiz das Eras, e aloha!